nós estamos dizendo para Ele: Senhor, Tu és o meu Deus. Então a gente tem que abrir a nossa boca, né? Declarar de boca cheia: aleluia, Tu és santo, Tu és o grande eu sou. Esse não é um momento para preparar o nosso coração para a palavra, esse é um momento onde nós entregamos a Deus elogio. Então já tem que ter algo dentro de nós, já saímos de casa com esse propósito: Senhor, é um culto de celebração a Ti. Então nós mais viemos entregar do que receber a Ele. Então quando a igreja assim se envolve, é algo extraordinário, porque entendemos que cumprimos um propósito de Deus. Você crê nisso? Abre a tua Bíblia, por favor, comigo, na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Hoje é noite de ceia, um momento muito especial, e de tempos em tempos eu trago algo específico para você em relação a fundamentos. Nós tivemos uma série aqui de 10 semanas falando do sonho e destino. Depois nós entramos em uma outra série falando sobre a cultura da honra, né? E enquanto nós não entramos em outra que eu já tenho preparado ali, eu quero trazer alguns fundamentos. E hoje, como é noite de ceia, eu gostaria de trazer alguns fundamentos que eu creio que serem de fundamental importância, para que você não banalize esse momento, para que você não dê a dimensão que ele não tem, e realmente tenha um entendimento correto a respeito do que é a ceia do Senhor. Eu vou começar, evidentemente, pela carta de Paulo, que é onde ele nos dá mais detalhes a respeito disso, e vou tentar abrir alguns textos aqui para que o Espírito Santo te revele o que é a ceia do Senhor, como ela deve ser celebrada, quem pode participar dela. É uma ordenança de Jesus, então precisamos entender. O próprio Jesus é a ceia, né? Ele é a origem de tudo isso. Então vamos olhar o começo do texto de Paulo, que ele diz assim, a partir do verso 23: eu recebi do Senhor o que eu lhes entreguei. Então Paulo vai falar para nós aqui de algo que ele recebeu do Senhor, que ele já ensinou esse povo aqui, que eles não entenderam direito. Eu vou tentar explicar para você. Ele diz assim, que ele recebeu do Senhor: que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, então é um dia antes da crucificação, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, que ceia é essa? É a Páscoa dos judeus. Nós vamos ver, aconteceu algo, eles comeram, aconteceu alguma coisa aqui, e depois eu vou explicar. E depois da ceia ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Guarde essa palavra, nova aliança. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Fazer isto, quando Jesus diz assim, fazer isto, são as palavras que Paulo está transliterando de Jesus, significa que é uma ordem. Dentro de duas coisas, dois rituais que nós temos na igreja hoje, evangélica principalmente, tem duas ordenanças que nós consideramos mais do que um ritual. Tem até uma palavra teológica que carrega um peso chamado de sacramento. É algo fora do comum. Não é simplesmente um rito religioso, não é algo que você repete. É algo sagrado, e por ser algo sagrado, ele é carregado de um simbolismo mais do que outras coisas que nós fazemos. Há uma reunião acontecendo aqui, há um evento acontecendo, e há um ritual acontecendo aqui, nesse capítulo específico, mas ele foi banalizado. Ele foi deixado de lado, e o significado dele se perdeu um pouco, e é por isso que Paulo escreve. E a grande intenção aqui, querido, é que nós hoje não venhamos a fazer o que esses irmãos queridos aqui de Corinto, né, que vieram se converter ao longo do processo ali, não façamos como eles fizeram. Muitas pessoas no dia da ceia, talvez é o dia que elas pensam assim: não, hoje não posso faltar, hoje é dia de ceia. Outras pessoas pensam assim: não, hoje é o dia da ceia, não posso cear porque eu pequei essa semana, briguei com a minha mulher, xinguei meu marido, então não posso cear. Outros pensam assim: não, essa semana eu já entrei em jejum, hoje de manhã, já estou consagrado, então é hoje que eu vou participar da ceia. Outros pensam assim: é a ceia, né? Vou tomar, então alguma coisa vai acontecer, quando eu tomar a ceia, o Espírito Santo vai me curar, eu vou receber alguma coisa. Todas essas coisas, alguns de nós já ouvimos, ou talvez alguns de nós até já pensamos a respeito disso, e nenhuma dessas coisas que eu acabei de mencionar diz respeito à ceia do Senhor. Nenhuma dessas coisas, dessas motivações diz respeito à intenção pela qual nós fazemos aqui. Por que nós decidimos fazer uma vez por mês? Na pandemia a gente espaçou um pouquinho, né? Eu quis trazer a amplitude do significado para você, porque
que nós celebramos desse jeito? Por que não semana após semana? Por que não uma vez por ano? Enfim, o fato é que Jesus manda fazer. Então, se Jesus manda fazer, não é algo para ser feito de qualquer maneira. Ele fala que nós vamos fazer isso até que ele venha. Há uma promessa, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Então é carregado de um simbolismo. Então aquilo que nós estamos prestes a fazer, meu amado, não é algo comum. Não é algo para ser medido segundo a minha performance. Não é algo para ser medido segundo o meu merecimento. É algo para ser entendido na profundidade. Não é algo para ser feito de qualquer forma, porque ele carrega consequências espirituais. Nós vamos ver aqui. Quando eu perco o sentido disso, eu perco a chance não só de alcançar as bênçãos de Deus, mas eu corro um grande risco de morrer, espiritualmente falando, de ficar doente, de ser fraco, como é o que Paulo vai falar aqui. Ele diz assim, todas as vezes, significa que é uma ordem contínua, não é algo para ser feito assim quando eu quiser. Quando eu achar, por bem, se eu quiser fazer eu faço, se eu não quiser eu não faço. Quem é que participa? Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Quem é que participa disso? A ceia, meu querido, é um ato público. No verso 18 dessa mesma passagem aqui, Paulo vai falar assim, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja. Quando é que é para ser feito esse ato? Quando nós nos tornamos público a reunião de igreja. Agora, como assim? Toda vez que tem um culto, toda vez que tem alguma coisa, a gente pode fazer isso? Depende. Nem toda reunião de pessoas que se dizem igreja é uma reunião como igreja, que Paulo está falando aqui. Nem todo momento que a gente se reúne, necessariamente Jesus pode estar presente, depende. O que é a onipresença de Deus? Claro, ela está em todo lugar, nós já vimos isso, né? Agora, quando o contexto onde Jesus fala assim, quando vocês se reunirem em meu nome, duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, qual é a promessa de Jesus? Eu estarei no meio de vocês. Qual é a condição para que Jesus esteja no meio dessa reunião, de começa com 2 ou mais pessoas? Estejamos reunidos no nome dele. Então, quando nós decidimos nos reunir no nome de Jesus, nós que somos filhos de Deus, a presença de Jesus é certa naquele lugar. Há algo diferente ali. Quando você se reúne lá por qualquer reunião de amigos ou outras coisas que vocês estão caminhando, a onipresença de Jesus está com você. Evidentemente que a presença de Jesus ali está ali contigo, mas ainda não é a presença manifesta. Você ainda não percebeu algo sobrenatural acontecendo, ele está contigo em todo momento. Agora, quando vocês decidem fazer assim, proclamar palavras no reino do Espírito, olha, estamos reunidos agora, em nome de Jesus, puxando. Agora, tudo que for feito dali por diante, carrega um simbolismo espiritual muito grande. Quando você vai orar por uma pessoa, tem 2 ou mais pessoas, está lá você, o teu irmão que você trouxe, né, junto contigo, para te dar aquela força, se cai um endemoniado, não segura, assim vai, né, você reuniu lá 2, vai lá comigo, e agora nós vamos orar em nome de Jesus. Dali para frente a coisa vai mudar. Se você orar, realmente, se tiver alguma coisa escondida ali, né, que se manifeste, ou se tiver cura para ser ministrada, cura é ministrada, algo sobrenatural começa a acontecer. Por quê? Porque a presença de Jesus agora, ela baseada na palavra, ela se torna manifesta e evidente, porque ali naquele pequeno grupo de pessoas se torna assim uma igreja com a presença de Jesus. Agora, a ceia do Senhor, ela foi instituída para ser celebrada em público. Existem algumas exceções à regra, que nós não podemos tornar a regra, mas uma exceção. Na pandemia nós vivemos um pouco disso. Alguém que não pode se dirigir à grande reunião pública, alguém que está no hospital, os irmãos vão lá levar a ceia. Alguém que está acamado em casa, os irmãos vão lá para participar do momento da ceia. Alguém que está lá do outro lado do mundo, não tem uma igreja para ir, não pode comungar com ninguém. Então, aquele momento, naquele lugar, ele vai sim receber o corpo, o sangue de Jesus, o entendimento sobre a aliança, mas essas são exceções à regra, meu amado. Tivemos na pandemia, glória a Deus por essas câmeras que aí estão. Porque lá na tua casa, de repente com a tua família, ou em algum momento você estava sozinho assistindo alguns dos cultos em 2020, e nós pudemos continuar como igreja e celebramos a comunhão, mas agora existe um novo momento, há uma liberdade, a regra, ou melhor, a exceção não se torna a regra. Agora a regra é que quando nós nos reunimos como igreja, algo acontece, mas não estava acontecendo aqui. Por quê? No verso 18 Paulo fala assim, eu ouço, e quando vocês se reúnem como igreja, olha o que ele diz assim, há divisões entre vocês. E no verso 20 ele vai falar, quando vocês se reúnem, ou seja, é público, não é sozinho.
ele fala algo muito grave. No verso 20 ele diz assim, ó, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria, sem esperar pelos outros. Você percebe que aquilo que eu estava te falando antes, a respeito de individualismo, não, eu vou por causa da ceia, por causa de mim, por causa que eu vou ser abençoado, porque eu agora fiz jejum, é tudo a respeito de mim, tudo a respeito de mim, e ele fala assim, ó, quem tem esse pensamento egoísta, autocentrado, não é a ceia do Senhor que você está participando. Não é isso, você deu um outro significado, está acontecendo outra coisa, mas não é a ceia do Senhor. Agora, querido, talvez muitas vezes você participou dessa maneira, que a luz que está sobre você hoje, lançada, a semente da palavra, ela encontre raiz no teu coração, e nunca mais você retorna a esse ponto de ignorância. Deus perdoa o tempo da ignorância, mas eu estou lançando a palavra de Deus sobre você. A ceia, meu querido, não é um misticismo, onde agora eu entro em contato com o meu eu interior, onde agora o dia para eu pedir perdão para os meus pecados, como se fosse o sacrifício do Antigo Testamento. Alguém vai lá, alguém mata o cordeiro para mim, alguém canta no meu lugar, alguém prega a palavra no meu lugar, alguém estende as mãos, ora por mim, pronto, dá um benzimento e pronto, agora eu comi a ceia, agora eu vou embora para mais um mês, para eu viver como os judeus viviam até o próximo sacrifício chegar. Você entende que isso não é a ceia do Senhor, essa mentalidade não é a ceia do Senhor, não foi para isso que Jesus fez, que não foi para isso que Ele nos orienta. Nós não proibimos aqui, na verdade, que liberta, ninguém de tomar a ceia do Senhor. Nós orientamos, de preferência, que as crianças tenham uma determinada idade, passem pelo batismo, para ter um entendimento da ceia, para daí então possa receber. Pessoas que vêm de fora, nós não temos um controle aqui, você pode, deixa eu ver aqui, passa aqui a lista, deixa eu ver, me dá a tua ficha ali, pastor, dá uma olhadinha ali, vê se não tem nada ali, vê se ele pode. Não é assim que a palavra instrui, porque ele fala assim, olha, examine-se o homem si mesmo. Portanto, não é algo para você fazer também assim, cheguei, o que está acontecendo? A ceia, vamos cear. Ei, ele cabe um autoexame, ele cabe uma análise, um olhar interno, porque onde acontece? Acontece na igreja reunida, acontece quando nós invocamos a presença do Senhor, quando vos reunirdes como igreja. Ele até Paulo orienta, se alguém tiver fome, que come em casa, para você chegar lá e não deturpar o sentido. Não é para matar a fome, não é para ser gostoso, deixa eu ver o que colocaram aqui nesse mês. Ele carrega um simbolismo profundo de aliança, meu amado. O pão e o vinho está lá na Bíblia, já há muito tempo carregando esse sentido. Na verdade, no primeiro livro da Bíblia, antes de existirem os judeus, antes de existirem os hebreus, esse símbolo surgiu. Houve um sacerdote que ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe qual foi o fim que ele teve, chamado Melquisedeque. Agora, recentemente, algumas descobertas arqueológicas encontraram o templo de Melquisedeque. Melquisedeque foi um cara contemporâneo de Abraão. Você que estudou um pouquinho a Bíblia, você sabe que os judeus, os hebreus vieram de Abraão, portanto não existia nem nada desse povo de Deus. Onde esse homem conheceu Deus? Aonde é que ele ouviu? Como é que fala que, nós vamos ler aqui que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e lá no Novo Testamento, ele vai ser endossado, ele vai ser uma referência para Jesus no seguinte sentido: Jesus foi como Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque, ou seja, foi dado por Deus, ninguém sabe, ele não era judeu, ele não era levita, nem existia esse tipo de coisa. Esse homem agora se encontra com Abraão, depois de Abraão ter voltado de uma guerra com grandes despojos. O texto diz assim, Gênesis capítulo 14, e Melquisedeque, rei de Salém. Salém é o que veio a ser Jerusalém depois. Era a cidade dos jebuseus, Jebu-Salém, quando Davi conquista a cidade, e transforma-se em Jerusalém, como nós conhecemos até hoje. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe, o que ele trouxe, gente? Pão e vinho. O que significa isso? E ele era sacerdote do Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Dar o dízimo a um sacerdote significava que você reconhecia de onde ele vinha, que era da ordem de Deus. Agora, o pão e o vinho significava que eles tinham uma aliança. O que era uma aliança para eles? Nós misturamos agora as coisas. Aquilo que está, os teus valores são os meus valores. Aquilo que acontece na minha vida tem a ver com a tua vida, o que acontece na tua vida tem a ver com a minha. Esse é o simbolismo que começa a ser carregado. E o maior selo de aliança era o derramamento de sangue.
Uma vez derramado o sangue, não tem mais como colocar de volta. É por isso que você vai enxergar no Velho Testamento muitos atos nesse sentido. Deus está mostrando para ele, olha, é um preço de sangue, é uma aliança que é para ser para sempre. Agora, o pão e o vinho carregam agora o símbolo na primeira aliança, antes de tudo aquilo que nós conhecemos ali, como a história de Abraão e dos judeus acontecerem. Melquisedeque vem como essa figura de um sacerdote que ninguém sabe de onde surgiu, mas era do Deus Altíssimo. Ele traz pão e vinho para simbolizar a aliança. Pois bem, olha o que Jesus fala, revelado no Evangelho de João capítulo 6. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Ou seja, se você não participar desse nível de aliança, que parece estranho, né, comer carne e sangue, credo, mas ele fala assim, se você não fizer isso, você não tem vida. Se eu não entender o que eu faço aqui, eu não tenho a vida que ele me promete ter. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem que tipo de vida? Vida eterna. Agora, se eu tiver o entendimento, então ele está falando que eu tenho a vida eterna. Se eu não tiver o entendimento, eu não tenho acesso a isso. Agora, quantos de nós damos o devido valor para isso? Esse devido entendimento, eu tenho ceia, não vou cear não. Não, deixa para outra vez. Querido, é um sacramento, é algo único. Ele traz um simbolismo, ele é carregado de um simbolismo, se você crê, só se você crê, que quando vocês se reúnem dois ou mais, no nome de Jesus algo acontece. Você crê nisso? Glória a Deus, metade da igreja crê, os outros estão aprendendo ainda. Há algo extraordinário acontecendo. Agora, é óbvio que Jesus não está falando de comer a carne dele, nem literalmente beber o sangue dele. O que ele está falando? União. Ele está falando de misturar as vidas. Agora, quando nós ceamos, nós estamos reconhecendo que realmente eu tenho uma aliança com Cristo, a minha vida e a dele está unida umas às outras. Meu amado, preste atenção no que eu vou te falar. Jesus deixou bem claro que não bastava seguir ele por causa dos milagres que ele operava. Jesus deixou bem claro que não bastava seguir ele pelas coisas que ele estava fazendo externamente. Ele diz assim, quem amar esse mundo mais do que a mim não é digno de ser meu discípulo. Quem não tomar sua cruz e vier após mim, não é digno de ser meu discípulo. Ele fala, não adianta acreditar nos milagres que eu faço, não adianta acreditar nas bênçãos que eu trago para as pessoas, não adianta acreditar nisso se você não tiver uma aliança comigo. Isso significa, de repente, passar por situações difíceis. Tomar sua cruz não é uma analogia para algo bom, todos nós sabemos disso. Ele está falando assim, olha, se você não tiver um real comprometimento comigo, você não é digno de ser meu discípulo. E aí toda essa conversa de vida eterna, novo corpo, novo céu, nova terra, uma eternidade, joga isso por terra. Porque estar em aliança com Cristo, isso significa, sabe, por isso quando nós vamos cear, tudo isso nos é lembrado, meu amado. Não é um momento qualquer, sabe, não é um momento para você ficar, não deixa eu esperar, assim, me dá a ceia de uma vez, pastor, que eu quero cear e ir embora. Meu querido, sinto lhe dizer, se você pensa assim, fraco. Sinto lhe dizer, se você pensa assim, doente estás. Sinto lhe dizer, talvez morto esteja, porque é isso que acontecia aqui nessa igreja de Corinto. O evangelho foi pregado, e uma vez por semana eles se reuniam, começaram se reunindo nos templos e nas casas. Depois começou a haver a perseguição, ficou só nas casas. E essas reuniões deles, foi chamado depois de a festa ágape, e eles juntavam a turma toda, comiam, e no final dessa reunião, eles celebravam a ceia do Senhor. Todas as semanas os primeiros cristãos faziam isso. Porém, o evangelho chegou a Corinto, e Corinto era uma cidade grega portuária, e havia muita mistura de religião, muita mistura de filosofia. Pense nos gregos, aquelas filosofias, Aristóteles, Platão, toda essa turma aí mistura tudo isso. E agora a turma vem para a igreja, e todo mundo se converte, ali não, é assim, não, vamos fazer assim. Mas agora começa a haver um questionamento, essa carne veio da onde, vai para onde, se a gente pode comer, não pode comer, aí começou uma brigaceira ali, começou a haver contendas, e alguns começaram a se reunir, não, deixa para comer a ceia do Senhor depois, e vamos aqui, e aí começava que uns comiam, deixavam os outros, que os irmãos que não tinham condições de trazer nada lá para a festinha americana, que ficavam lá só esperando aquele momento, ficavam sem nada, e uns até tomavam demais. Chegava na hora da ceia do Senhor, estava meio altinho ali, Bruno, já pensou? Pegar uns irmãos desses, ou hoje, se for hoje, hein? Nós damos um jeito, né? Querido, já imaginou essa cena? Sabe o que aconteceu aqui? Eles banalizaram a ceia do Senhor, por isso que Paulo
ele pega pesado com eles e fala assim, quando vocês se reúnem não é para celebrar a ceia do Senhor. Há contendas entre vocês, vocês não esperam um pelo outro, vocês olham só para vocês mesmos. Daí Paulo começa a dizer, olha, eu recebi do Senhor assim como eu entreguei para vocês. E aí ele começa a discursar tudo isso aqui que nós vimos aqui. No verso 29, olha o que ele vai dizer: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. E aí que ele vai falar, muitos de vós fracos e doentes, e muitos que dormem. Por quê? Porque é uma consequência espiritual, meu amado. A ceia do Senhor é um momento extraordinário. É um momento onde deixa eu esclarecer para você aquelas primeiras questões. Por que eu vou cear? A Bíblia diz assim, que se aquele que acha que não tem pecado, já está em pecado, certo? Sim ou não, gente? Conhece esse versículo, né? Está lá na Bíblia, lá, confia em mim, procura no Google lá, vai dar certo. Agora pense, se eu tiver esse pensamento assim, pequei essa semana, não vou cear esse mês, pula para a próxima, Senhor, não vem esse mês, Pai, vem no próximo aí, que se o Senhor vier eu fico, né, então espera para o próximo, no próximo, Senhor, eu vou caprichar. E aí, vem o próximo, e você sabe, se você realmente é sincero, que esse dia nunca chega, né, aquele dia que você está 100%, porque se esse dia chegar, hoje pastor, acordei, domingo já é de noite, devia ter vindo no culto da manhã, porque eu tinha menos chance de pecar, né, chegar na igreja sem pecado, acordei, já fui direto para a igreja para eu não pecar, para daí eu poder achar que eu estou digno para cear. Se você pensou em algum momento assim, a própria Bíblia diz que aquele que acha que não tem pecado, mas e como é que faz? Se o dia que eu acho que eu não tenho pecado, eu já estou pecando, e quando eu acho que eu tenho pecado, que de fato eu tenho, também não posso. Como é que eu faço? Não posso cear nunca. Verdade. Por que você pode? Por causa daquilo que Jesus fez. O fato de você poder ou não ter acesso a isso não tem nada a ver com o que você pode ou não pode fazer. Você entende isso? Sim ou não, querido? Isso é fundamental. Porque quando você se aproxima da ceia, não é, Senhor, pode me dar, Pai, que eu estou santo, se o Senhor quiser me arrebatar hoje, é hoje, Senhor. Aproveita ligeiro que daqui a pouco eu peco, então é agora. O fato de você poder se aproximar, significa que você reconhece que o que foi feito aqui não tem nada a ver com você. Que você de fato não merecia. Mas a Bíblia fala para eu não pecar. Mas João fala, né? Não pequei, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tende o quê? Um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. É por causa do que Ele fez que eu posso me achegar agora à ceia. Com confiança, até diz a palavra. Entrei na presença do Senhor com confiança, por causa do quê? Por causa do que Ele fez. Então, querido, quando você pegar o pão e o cálice na mão, lembra disso. Lembra, examine-se a você mesmo. Peça perdão para os teus pecados. Eu vou, claro, te dar esse momento. Mas entenda que não é porque você pediu perdão para os teus pecados, agora eu estou sem pecar. E estou comendo no próximo segundo para não dar erro. Não é por causa disso. Por isso que é um sacramento, ele traz um simbolismo que eu tenho esse tipo de aliança. O que Ele fez tem a ver comigo. E agora a minha vida? Pois é, aqui que vai vir o entendimento. Se você vem e toma ceia e depois sai para viver a vida igualzinho você vivia antes, você não teve um entendimento nenhum. Porque a Bíblia diz para você, vá e não peques mais. Jesus falou para a mulher adúltera, né? Ele fala para nós também, vai, não peques mais. E nós sabemos que isso não é possível. O que nós precisamos agora? Preciso da presença dEle comigo. É impossível viver uma vida agora sem pecado, porque o que o sangue de Jesus me fez? Nós achamos que o sangue de Jesus apenas, às vezes, né? Apenas nos purifica dos pecados. Mas foi muito mais que isso, querido. O sangue de Jesus, ele não simplesmente te purificou dos pecados, ele te libertou do poder do pecado no singular. Sabe o que é o pecado no singular? É a natureza caída que está dentro de nós, que se você for deixado sozinho, você não se inclina para Deus nunca. Você não tem uma vontade tremenda de ler a Bíblia todos os dias, de orar e jejuar, nada disso acontece em você, se não for a ação do Espírito Santo dentro de você. Tem certeza, se há uma vontade tremenda dentro de você, de ler a Bíblia, de estar com o Senhor, orando e cantando, não é o diabo falando contigo, é o Espírito Santo dentro de você. Se há um constrangimento dentro de você, profundo, um arrependimento, não devia ter feito isso, Senhor,
É o Espírito Santo dentro de você, não é a tua capacidade de ser justo. Isso significa que o sangue de Jesus está sobre a tua vida naquele momento, por quê? Porque Ele não te libertou apenas dos pecados que você fez. Agora Ele te dá poder para viver uma vida livre desse poder do pecado, que você tenta e não consegue. De fato, se você continuar ainda tentando por você mesmo, não vou olhar para essa mulher, não vou mais ver pornografia, não vou mais xingar, não vou ver mais isso, não vai acontecer. Esqueça. Não adianta quantos passos você queira fazer para me libertar disso ou outra, você consegue ficar à parte um pouquinho. Mas se você se liberta desse vício, vem outro para substituir. Porque essa é a natureza humana. Ela busca outros deuses. E o que é outros deuses? Não é uma estátua, querido, é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. Qual é o lugar de Deus? Número 1. O que existe na tua vida hoje que, se for tirado, você não consegue viver mais? Se a resposta for qualquer coisa que não for a presença de Deus, é um ídolo na tua vida. Ainda que seja algo bom, ainda que seja a minha mulher, o meu marido, o meu filho, a minha carreira, é isso que Deus chama de ídolo, é isso que é expresso no primeiro mandamento: não terás outros deuses. Sabe, nós vivemos numa cultura extremamente idólatra hoje. As estátuas talvez foram deixadas de lado em muitas coisas, mas outros ídolos tomaram conta da nossa vida, da nossa sociedade. Você sabe disso, que a tua mente, o teu coração é bombardeado semana após semana. Quando você sair daqui do culto, você vai ouvir aqui 35 minutos de mensagem na semana. Agora, quantas horas de outras coisas você ouve durante a semana? Aquilo que você alimenta o teu coração é que vai ser expresso na tua vida, começar pela tua boca, parafraseando o versículo, não é? A boca fala do que está cheio, o que eu ponho no meu coração? O que eu ponho no meu coração? Se for a verdade de Deus, tenha certeza de que quando você abrir a tua boca, realmente, de fato, as trevas estremecem, como nós cantamos aqui. Se eu ponho a verdade de Deus no meu coração, de fato eu ando como filho de Deus, e a minha identidade está atrelada ao que Ele fez por mim, não ao que eu faço hoje. Porque a vida que agora eu vivo, que é a outra parte, Paulo fala lá em Gálatas que a vida que agora eu vivo, se eu tenho aliança com Ele, é isso que isso quer dizer? Eu vivo pela fé em quem? No Filho de Deus, que se entregou por mim em minha mão. Então a vida que agora eu vivo, se você entregou a vida para o Senhor, não é mais uma vida individualista. Deixa eu ver o que eu quero, o que eu vou fazer. A Bíblia fala, o coração do homem é enganoso, ele pode fazer os seus planos. Em outro contexto vai falar assim, não fala, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Você nem sabe o dia de amanhã. Você não sabe quanto tempo você tem. Antes digam, é o que a palavra diz assim, se o Senhor nos permitir. O que Ele está querendo dizer? Não adianta você ficar fazendo planos por você mesmo, se você não se submeter à verdade de Deus. E a verdade de Deus diz assim, que a vida que você vive agora deve ser centrada nele, no que Ele quer, para a glória dEle. Deus não divide a sua glória. E aí você vai entender que a correção que Deus traz sobre a nossa vida não é de condenação. Toda e qualquer correção que Deus te dá, não é um castigo porque você fez coisas erradas. Deus não trata assim, meu amado. Nós tratamos assim. Tu pisou fora da linha comigo? Deixa eu esperar a próxima que você vai ver. Não é assim. A Bíblia fala que Deus nos corrige por causa da sua misericórdia, para que nós possamos endireitar os nossos caminhos e voltar para o lugar. Isso significa que Deus vai permitir muitas vezes que coisas ruins aconteçam contigo. Não é, você fez coisa ruim, então vou deixar coisas ruins acontecerem contigo. Não é por causa disso. Às vezes Ele permite para quê? Para que você entenda e volte para a rota. Para que você entenda que essas coisas que você está colocando nos teus olhos estão te desviando do Senhor, então Ele permite. E às vezes Ele te faz andar como se fosse numa rua de ouro, né? Ruas de ouro, mar de cristal, tinha uma canção antiga que dizia, né? E aí às vezes na vida a gente estamos andando em rua de ouro, em mar de cristal, e parece que está tudo bem. Só que aí, em vez de olhar para o Senhor e Criador, que maravilha, você olha para baixo, dá uma olhadinha, dá um glória, e continua olhando para Ele, mas em vez de olhar para Ele, nós começamos a olhar, nossa, que tijolinho mais maravilhoso, nossa, que cristal mais brilhoso, e nós voltamos os nossos olhos para as coisas da terra. E aí quando nós voltamos os nossos olhos para esses tijolinhos de ouro, de cristal, o que Deus faz? Se você é filho dele, Ele permite que coisas ruins aconteçam, coisas ruins aos teus olhos, aconteçam contigo. Não porque você simplesmente o abandonou, mas para que você volte a olhar para Ele. Você entende isso? Esse é o contexto ali de que Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que foram chamados. Perceba que há um olhar de amor aqui, há um olhar de retorna, volta. Os teus olhos são para mim, eu te criei, eu te dou bênçãos, eu tiro, não é para eu ficar jogando com a tua vida, não, é porque eu te amo, eu quero que você entenda qual é o propósito que você está aqui na terra. A palavra fala lá em 1 Pedro que nós somos peregrinos, passageiros por este lugar. Por que às vezes nós
fixamos tenda em um lugar que é para sermos peregrinos. Sabe, isso é uma matéria para um outro dia, né? Mas quando eu estava conversando com alguém essa semana, nós estávamos refletindo sobre isso. Quando Jesus é transfigurado, ele está lá no monte com 3 dos seus discípulos, e o seu rosto é transfigurado, eles ficam, meu Deus, e Pedro assim chega assim, Jesus, vamos fazer uma tenda aqui, uma para ti, uma para Elias, vamos ficar aqui na presença. Pedro confundiu, falou, Pedro, a presença não está aqui nesse monte, não está no solo sagrado de Jerusalém, a presença está contigo, sou eu. Sabe, não queira fixar a tenda em uma terra que aconteceu algo em algum lugar, e agora é aqui, você quer repetir a fórmula, você quer repetir as músicas que aconteceram naquele dia, você quer repetir as palavras certinhas, essa oração certinha, se eu repetir essas palavras, aí vai acontecer de novo. Não, querido, você carrega a presença, é isso que a ceia quer dizer, eu carrego a presença de Deus junto comigo. Deixar de participar da ceia também é desonrar o Senhor. É um momento de bênção, claro, pode ser um momento de maldição, pode, se você não examinar a si mesmo, mas é um momento para nós ansiarmos, é um momento para nós celebrarmos. Não se participa como se participa de uma cerimônia qualquer, nós somos libertos do pecado, isso significa que tem coisas em mim que precisam ser abandonadas. Deixa eu terminar com essa conclusão, com essa reflexão. Quando você começa a caminhar com o Senhor, tem certas coisas que você precisa deixar de fazer. Não talvez porque todas elas vão te levar para o inferno, mas porque prejudica o teu relacionamento com Ele. Por exemplo, você que é casado aí, quantos casados estão aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha, boa parte. Você vai saber quando eu for te falar isso aqui, né? Tem muita coisa que você fazia, né, quando você era solteiro, e quando você casou, não faz mais, que era legal, né? Você saía lá para jogar bola com os teus amigos e voltava a hora que você queria. Agora, não pode mais. Mas eu jogo bola, não estou fazendo nada de errado. Pois é, agora você tem uma esposa, né? Tem que voltar lá. Você, os mais novos aí, ficavam jogando videogame até a hora que você queria, tal, e depois estava tudo certo. Você gostava de fazer isso? Boa, gostava. Agora tem outra situação acontecendo. Tinha tantas coisas que você fazia, né? Você, as mulheres, sei lá, saía com as minhas amigas, não dava satisfação para ninguém, gostava de fazer isso. Você também, gostava. São coisas boas, mas elas devem ser deixadas de lado agora, por quê? Porque podem te afastar do teu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido. Prejudica o teu relacionamento. Se prejudica o relacionamento, se você quer que esse relacionamento dure, o que você tem que fazer? Deixar de lado, diminuir, entrar num acordo, né? E você vai deixar de fazer algumas coisas que às vezes até nem tem nada a ver, deixar. Mas se prejudica o relacionamento, deixa. Você gostava de sair do banho e jogar as coisas tudo pelo quarto, né? Eu chegava em casa, jogava os tênis e as meias e ia indo. Gostava de fazer isso. Agora você casou, se a pessoa não gosta, o que você faz? Se você quiser continuar casado, deixa de fazer. Por quê? Porque ele ou ela não gosta. E se ele não gosta, alguma hora vai dar errado e vocês vão se afastar. Querido, com Deus é a mesma coisa. Tem certas coisas que você pode até achar assim, não, mas não dá nada. Pergunta para o Senhor, Ele se agrada disso? Porque se Ele não se agradar, vai prejudicar o teu relacionamento com Ele. Só que a consequência disso não é só que não vai dar certo, não. O Senhor está bem sem você, né? Como diz o ditado, Deus é Deus sem a gente. Quem é a gente sem Deus? Agora eu sem Ele, meu destino é morte, fraqueza e doença. É o que Paulo diz aqui, há muitos de vós entre fracos, doentes, muitos que dormem. Então tem certas coisas, se eu quiser estar aliançado com Ele, que eu deixo de fazer. Por quê? Talvez, não tem nada a ver, não. Se Ele não se agrada disso, se Ele não se agrada com esse jeito de falar, com essas palavras, Ele fala que é para trazer vida, para trazer edificação. Se Ele não se agrada com essas palavras, cuida com as tuas palavras. Se Ele não se agrada na maneira como você trata as pessoas, não tem nada a ver, cada um faz a sua. Não, mas se isso ofende, se isso desvia o coração daquele irmão, mas não tem nada a ver, pois é, pode não ter nada a ver, mas Paulo, nessa mesma carta de Coríntios aqui, ele fala assim, ele chama de fraco na fé, aquele que entende que não podia comer carne, que podia ser oferecida a um ídolo, alguma coisa, ele fala assim, é fraco na fé quem pensa isso, mas ele diz assim, que se isso escandaliza o teu irmão, não faz. Você entende onde está a liberdade? Não era errado comer a carne ou beber o vinho, no caso aqui, mas ele fala, se escandaliza o teu irmão, eu deixo de fazer. Você pode fazer individualmente? Faz teu churrasco, não sei se tinha churrasco nessa época ou não,
mas o fato é que ele chama de fraco na fé e ainda assim, poxa, se desagrada ao Senhor, desagradar ao meu irmão, a ponto dele desviar, a ponto de ele se escandalizar, não é aquela coisa assim que ele já te aponta o dedo normal. Estou falando de algo que escandaliza as pessoas mesmo. Nossa, você faz isso? Então se você faz isso, eu vou fazer mais. É isso que ele está falando. Eu deixo de fazer, eu deixo de falar, eu deixo, por quê? Porque eu não quero prejudicar o meu relacionamento com ele. Então quando esses dois elementos estiverem nas tuas mãos, lembre disso. Existe todo esse simbolismo carregado. Senhor, eu posso participar disso, porque eu reconheço que o que o Senhor fez foi para que eu fosse liberto do poder do pecado. Eu ainda não consigo, Pai, fazer muitas coisas, mas é por isso que nós nos examinamos a nós mesmos, clamamos pela misericórdia, clamamos pelo perdão, e a cada vez que nós ceamos, que nós pegamos o pão e o cálice, nós agradecemos, nós olhamos que estamos debaixo de uma nova aliança, que nos deu permissão para muitas coisas, mas que fala que a vida que agora nós vivemos pela fé no Filho de Deus que se entregou por nós. Quero terminar com esses textos aqui. Romanos 6,18. Uma vez libertados do pecado, foram feitos servos de justiça. É para isso que Deus te chamou, para ser um servo de justiça. Gálatas 2,20. Já não sou eu quem vive, eu citei esse versículo agora há pouco, mas Cristo vive em mim, e se esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E o último deles, pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos. Para aqueles que agora estão vivendo aqui, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Meu amado, há um só pão,